Se prepara, porque hoje vamos te levar para um país riquíssimo em história e cultura, cheio de mistérios seculares e testemunhos de fé de seu povo. O destino ideal para quem busca ótima gastronomia, belas paisagens e um conjunto arquitetônico incomparável. Portugal é o nosso destino de hoje. Aliás, gastronomia é capítulo à parte, pois além de divina ao paladar, estamos falando de uma culinária que valoriza a excelência dos ingredientes, com azeites e vinhos entre os melhores do mundo e com preços para lá de competitivos. E tem mais um atrativo, as estradas são impecáveis. Nós fizemos o roteiro de hoje partindo de carro de Porto até Lisboa, um jeito de viver ainda mais intensamente toda a magia do lugar. Começa agora o Viagens com Conhecimento, para você que quer colocar na bagagem muito conhecimento e história boa para contar. Eu sou o Vitor. E eu sou a Loiva. Vem com a gente para conhecer não só a ilustre capital Lisboa, mas também as riquezas de Porto, Aveiro, Nazaré, Óbidos, Évora e Sintra. Você não pode perder! Em Portugal temos tantas atrações incríveis que fica difícil escolher uma para começar. Mas nosso roteiro de hoje começa pelo Porto, uma das cidades mais bonitas desse país, repleta de castelos, monumentos e história. E não podemos deixar de mencionar as adegas, museus, parques e praias. O Porto é mesmo uma cidade apaixonante. A cidade deu nome a um dos mais cobiçados vinhos do planeta, o adocicado e aromático vinho do Porto. E enriqueceu graças ao comércio dessa bebida. Anota aí, comece pela Ponte Luís I. Ao cruzá-la, você passa por cima do Rio Douro e tem a belíssima vista do Casaril da Ribeira, localizado nas colinas da Vila Nova de Gaia. O Rio Douro é um verdadeiro símbolo da cidade e tem muita história. Este rio nasce na Espanha e atravessa o norte de Portugal até desembocar no mar. É o terceiro rio mais extenso da Península Ibérica. A Unesco inclui toda a região como patrimônio da humanidade, como paisagem cultural. O Douro também faz parte da identidade local e há vários passeios de barco, o que garante uma paisagem linda e agradável. Após esse belo passeio de barco, recomendamos escolher um dos inúmeros restaurantes da Ribeira e se deliciar com a culinária típica. Com essa experiência, você começa a sua viagem em grande estilo. Daí é pegar a estrada e seguir rumo a Aveiro, considerada a Veneza portuguesa. Estamos falando de uma cidade aconchegante e colorida. Um grande canal chamado Ria, com 9 quilômetros de extensão, liga o mar aos canais menores que cortam o centro histórico, onde circulam barcos coloridos, os chamados moliceiros. Nas palavras de Saramago, a Ria de Aveiro é um corpo vivo que liga a terra ao mar, como um enorme coração. Esse destino nem sempre entra nos roteiros tradicionais, mas para nós é imperdível. E como a culinária é ímpar nesse país, fica a dica de experimentar os ovos moles de Aveiro, um doce típico muito saboroso. E a estrada nos leva para uma rápida passagem por Nazaré. As paisagens são incríveis e a vista da praia de cima do imenso penhasco é de tirar o fôlego. Lá encontram-se as maiores ondas do mundo. É impressionante. Mas há outras preciosidades que não podemos deixar de falar aqui. Seus habitantes são autênticos, com seus costumes e vestimentas típicas, que não são mero atrativo para turista ver. São, em essência,
tradições genuínas desse povo, acolhedor e cheio de simpatia. Uma cidade medieval cercada por uma grande muralha. Isso já nos remete a outra época. Impossível não se encantar com Óbidos. A história da cidade remonta a um período anterior a Cristo e por lá passaram romanos, mouros e visigodos. Posteriormente ficou conhecida como o Presente das Rainhas, pois fazia parte do dote de muitas delas. A principal atração da cidade é o Castelo de Óbidos, construído no século XIII, que é uma das 7 maravilhas de Portugal e hoje funciona como uma pousada. E aproveite a sua ida para experimentar os morangos, são os mais vermelhos e suculentos que já provamos. E seguimos então para Évora, que está localizada no coração do Alentejo, a meio caminho entre Lisboa e a região da Extremadura, na Espanha. E se já falamos sobre paisagem e gastronomia nos locais anteriores, é em Évora que nos rendemos aos seus encantos, pois o lugar é especialmente incrível para se comer e beber bem. A paisagem nos remete a um passado longínquo, como se o tempo tivesse outro ritmo, muito diferente. E para os investigadores de plantão, é nessa região que você encontrará os cromeleques, que são monumentos de pedra dispostos em formatos específicos, como círculos, semicírculos, elipses e retângulos. As pesquisas apontam que essas construções atendiam a rituais antigos. Mas temos nossas dúvidas. Que tipo de conhecimento foi deixado ali? A cidade é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1986. Caminhando pelo centro histórico, pode-se encontrar templos romanos e também muitas outras joias arquitetônicas, do tempo em que Évora foi residência dos reis portugueses. Depois da destruição de Lisboa no grande terremoto de 1755. Fora das muralhas da cidade, podemos encontrar ruínas de outros monumentos que remetem a um tempo anterior aos romanos e, portanto, ter um conteúdo ainda mais rico do que os nossos olhos podem ver ou que a história oficial está disposta a contar. Em Sintra, já estamos bem perto do nosso destino final, Lisboa. Localizada a 30 quilômetros da capital do país, essa cidade é conhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, como paisagem cultural. Então é destino certo para contemplar belíssimos locais e viajar no tempo com os castelos e outros monumentos históricos que possuem um charme imbatível. Muito antes dessas terras se tornarem Lusitânia, ou o país que hoje é chamado Portugal, os conhecimentos ocultos já estavam presentes na cultura de povos antigos que habitaram a região. As terras da Ophiussa, como os gregos chamaram o que hoje é o território português, guardam muitos mistérios. E Sintra é o ápice dessa experiência sensorial e histórica. O Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena, são os mais populares entre os turistas, mas na nossa opinião é na Quinta da Regaleira que se encontram os maiores tesouros locais. Além do impressionante poço iniciático, temos o palácio, a capela, o magnífico jardim cheio de símbolos e referências. O local faz referência à mitologia, ao Olimpo, a Virgílio, a Dante, a Camões, a grandes místicos e paranormais, aos enigmas da arte real, à magna obra alquímica e, sobretudo, aos templários, a missão templária da Ordem de Cristo, que teve papel decisivo desde a fundação de Portugal. Um destaque para o Poço Iniciático, imperdível para o seu roteiro e suas reflexões. Trata-se de uma espécie de torre invertida,
com 27 metros de profundidade, dividida entre 9 patamares, por onde descemos uma escadaria espiral. No piso do fundo do poço está gravada uma estrela de 8 pontas, junto com uma cruz templária, outra referência aos cavaleiros templários. Ao chegar no piso final, pode-se acessar galerias que levam a vários pontos muito interessantes. É um grande estímulo à imaginação e a percepções sutis das vibrações do local. Aliás, tudo ali tem um significado bem arquitetado e profundo. Até a disposição do bosque não é feita ao acaso. Ele é mais cuidado na parte de baixo da quinta e progressivamente mais selvagem em direção ao topo. Essa disposição é relacionada à crença de Carvalho Monteiro no primitivismo. Ele foi o primeiro dono e idealizador do local. Lisboa é mesmo a cereja do bolo quando se fala em Portugal. Uma cidade que encanta já ao primeiro olhar, exalando história por todos os cantos. Essa grande e antiga capital é famosa por sua luz, que inspira poetas e artistas ao longo dos séculos. Dizem que as 7 colinas que cercam Lisboa funcionam como um anfiteatro para refletir a luz, e o Rio Tejo é como se fosse um espelho. As cidades do entorno possuem atrações também valiosas, como Cascais, que tem um charme todo especial, um ar de glamour, tranquilidade e uma natureza exuberante. As pequenas ruas são muito bem cuidadas, com canteiros de flores por toda a cidade. Mas caminhar por Lisboa, por si só, já é um programa muito prazeroso. O casario baixo e de cores claras também devolve a luz, ou seja, não há barreiras e, é claro, tem as pedras portuguesas. Tudo isso cria um ambiente luminoso e acolhedor. Vale muito a pena subir até o Miradouro da Senhora do Monte e lá do alto apreciar uma vista de tirar o fôlego, andar sem pressa pela orla do Tejo e também subir pelas ruas da Alfama, bairro tradicional com ladeiras íngremes ao som de um belo fado. E nós, já te falamos da culinária? Então, termine sua viagem com chave de ouro, deliciando-se com um maravilhoso prato de bacalhau e uma boa taça de vinho em algum bom restaurante. Os preços são ótimos, por sinal. E depois adoçar o paladar com os famosos doces conventuais portugueses. Nós poderíamos ficar horas exaltando as belezas de Portugal, a hospitalidade do povo e o clima ameno para os padrões europeus que fazem do país um destino privilegiado. Procuramos trazer aqui as experiências que nos marcaram e esperamos que lá você encontre razões para se encantar ainda mais com a história e as belezas desse país. Foi muito bom ter sua companhia hoje no nosso programa. E nós te esperamos no nosso próximo encontro para falarmos sobre Cuba. Você vai encontrar um monte de bons motivos para carimbar o seu passaporte com esse destino incrível. Até lá! Tchau!